Camila chega à sala do pai reclamando de deixar a esposa gastar o dinheiro dele sem controle. Os irmãos aparecem e Luiz pergunta do que se trata. Leonardo mostra o comprovante dos gastos de Mar. Luiz defende a esposa, mas Camila acusa a empregada de manipular tudo desde que chegou e acusa o pai de ter perdido a cabeça por uma mulher qualquer, quando jurou nunca esquecer Cecília. Ofélia se despede das antigas vizinhas com arrogância, posando no carro com o motorista, dizendo que vai esquecê-las para sempre. Jacinto percebe que Juan está triste por causa de Mar e aconselha a repensar o casamento se estiver infeliz, mas Juan insiste, seu presente agora é Camila. Luiz pergunta a Leonardo como conseguiu o comprovante e descobre que foi por Paula. Ao ser questionado pelos filhos, promete conversar com Mar para entender a situação, mas suspeita de Paula. Leonardo defende a esposa e acusa Mar de estar casada por interesse, mas Luiz garante que ela é diferente. Para Camila fica claro, para o pai, Mar está acima de tudo e de todos. Valéria sofre ao se despedir da casa da vila, mas sente que chegou o momento de seguir em frente. Luiz assegura aos filhos que nada nem ninguém estará acima deles, enquanto Camila questiona o pai sobre suas atitudes. Ele responde que eles possuem capacidade para construir suas próprias vidas sem depender dele para resolver tudo. Arthur admite que é difícil confiar nele, especialmente ao ver Mar gastar quantias tão elevadas, lembrando que nem Cecília agia assim. Nicolas pede que Luiz explique suas atitudes, já que o amor e o desejo de estar com Mar não justificam o que está acontecendo, considerando a situação atual. Decepcionada, Camila declara que sente não reconhecer mais o pai. Leonardo pede que Luiz encare a situação, destacando que da mesma forma que foi rígido com eles, agora deve assumir seus próprios erros. Enquanto isso, Ofélia chega em casa expressando sua alegria por voltar, principalmente depois de ver a vida das pessoas na vila e decide descansar um pouco, mas Mar pergunta sobre o almoço. Ofélia responde que nesse momento essa responsabilidade cabe à filha, lembrando que a aventura do dia a deixou exausta e sugere que Mar verifique se a mesa está bem arrumada. Valéria organiza suas coisas no novo apartamento. Paula encontra Ofélia observando o quadro que fica na sala de jantar e comenta que ele foi pintado por Cecília, destacando que a obra mantém viva a memória dela na casa. Ofélia observa que Paula nunca foi considerada parte da família e Paula retruca afirmando que enquanto o quadro estiver ali, nem Ofélia nem suas filhas serão parte da família Portilla. No entanto, Ofélia pensa em uma maneira de lidar com a situação. Arthur comenta com Nicolas que ainda não acredita que Mar tenha gasto tanto dinheiro, pois nem Camila fez algo parecido, e Nicolas acredita que o pai também ficou surpreso e certamente conversará com Mar. Arthur, pensativo, confessa que apesar de saber que Valéria é diferente de Mar e da mãe, ainda sente receio por pertencerem à mesma família. Nicolas pergunta se ele não confia em Valéria, e Arthur admite que o receio é justamente que no futuro ela revele o que todos já advertiram. Nicolas lembra que a desconfiança foi a causa do término anterior e o alerta para não repetir o mesmo erro. Enquanto isso, o Sr. Portilla chega em casa e percebe Ofélia olhando para o quadro na sala de jantar. Ofélia informa que o almoço ainda não está pronto e lembra que ele pediu para não se envolver nos assuntos da casa e Luiz confirma que ela agiu corretamente. Durante a conversa, ela comenta sobre o quadro de Cecília e menciona que Mar deve se sentir desconfortável ao fazer as refeições à sombra da falecida esposa de Luiz. Luiz deixa claro que nem mesmo Mar pode interferir nisso, pois o quadro é uma lembrança viva da mãe de seus filhos e jamais será removido. Enquanto isso, Paula escuta a conversa com satisfação. Sozinha, Ofélia se arrepende de ter dado ouvidos à bruxa de Paula e falado com Luiz antes do momento certo. No quarto, Mar demonstra seu amor pelo filho e promete estar sempre presente para ouvi-lo e apoiá-lo. Fala com ternura sobre o novo apartamento da tia Valéria, onde a criança poderá brincar livremente. Nesse momento, Luiz chega e questiona Mar sobre os gastos excessivos. Ela se desculpa explicando que queria estar à altura dele, mas Luiz insiste que ela não tem ideia do problema que provocou. Nicolas alerta Arthur que sempre que surgir algo entre Ofélia e Mar, se ele duvidar de Valéria, a relação não terá futuro. Afirma que ou ele confia nela ou não há como seguir. Arthur pergunta se Nicolas confia em Valéria e ele responde que o que importa é o sentimento do irmão. Arthur comenta que Nicolas sempre responde de forma evasiva quando o assunto é Valéria, e Nicolas justifica que não é um tema que lhe diga respeito. Arthur, porém, confessa que sente que o irmão esconde algo. Mar explica a Luiz que está cansada de ser chamada de brega pelos filhos dele, mas ele adverte que o dinheiro não pode ser desperdiçado dessa maneira. Ela acrescenta que também comprou algumas coisas para Ofélia, mas garante que a iniciativa foi sua.
Luiz, indignado, afirma que essa atitude gerou um problema sério com os filhos e que não pode permitir. Arrependida, Mar admite que errou e lembra que ele havia deixado claro que o cartão era apenas para emergências, mas se deixou influenciar por Paula, que a incentivou a se vestir melhor. Luiz percebe que tudo foi culpa de Paula e pede que Mar seja mais cautelosa com o que ela e outros dizem. Mar promete devolver tudo no dia seguinte, explicando que muitas peças ainda têm etiquetas. Luiz, no entanto, decide que ela pode ficar com as compras desde que prometa não repetir o erro e Mar jura que não fará. Nicholas tenta convencer Arthur de que não esconde nada sobre Valéria, explicando que apenas evita tratar de assuntos pessoais de casal. Arthur pergunta se caso percebesse que Valéria não é uma boa mulher ou se parecesse com a senhora Garcia, ele diria a verdade. Nicholas garante que sim, mas aconselha o irmão a não deixar que os problemas entre Mar e Ofélia interfiram em seu relacionamento com Valéria, pois ambos sabem que ela é diferente da família dela. Mar conta a Ofélia que Luiz ficou furioso com as compras e lamenta ter se deixado influenciar pelos conselhos da mãe. Ofélia não assume a culpa e transfere a responsabilidade para Paula. Com ironia, Mar rebate, lembrando que a mãe acreditou facilmente que Ofélia nunca confiou em Paula. Ofélia reafirma que não confia, mas admite que não resistiu às compras, afirmando que gastar é natural para esposas de milionários. Revoltada, Mar insiste que não podem repetir esse erro, enquanto Ofélia continua achando exagerado, já que o marido tem dinheiro de sobra. Em um restaurante, os 4 irmãos discutem a situação do pai. Leonardo diz que ainda espera que o pai reaja, Arthur afirma que não acredita em nada e Camila está convencida de que Mar o manipulou por completo. Nicholas admite que não consegue entender, lembrando que seu pai não agia dessa forma antes. Leonardo comenta que Mar está prejudicando muito o pai. Camila teme que Arthur seja o próximo a sucumbir à influência de Valéria. Arthur responde que Valéria é diferente da família. Leonardo reforça a necessidade de se manterem unidos para não perder tudo. Ele ainda alerta Camila, dizendo que ela não pode continuar com Juan apenas para irritar o pai e que deve permanecer presente para impedir que Mar tenha o caminho livre. Camila defende sua escolha, afirmando que mesmo com limitações, sua vida ao lado de Juan é melhor do que conviver com a nova esposa do pai. Ela destaca que sua relação não prejudica ninguém, enquanto as decisões do pai estão afetando todos. Nicholas pede que Camila reflita, mas pressionada, ela decide ir embora. Arthur se oferece para levá-la. Mar conta a Paula que Luiz a repreendeu pelas roupas que comprou, alegando que o gasto foi exagerado. Paula tenta convencê-la de que Camila deve ter descoberto algo. Mar, surpresa, pergunta como Camila ficou sabendo e Paula levanta a hipótese de Lupita ou Rosa terem visto Mar chegar com sacolas. Mar descarta essa possibilidade, mas depois lembra que Juan a viu com roupas novas, assim como Ofélia. Paula sugere que provavelmente Camila também percebeu. Camila desabafa com Juan, furiosa, dizendo que Mar está explorando o dinheiro do pai, aproveitando-se da paixão dele por ela. Juan pede que ela se acalme, mas Camila revela que Mar e Ofélia gastaram uma fortuna em roupas de grife enquanto ela não recebe nada. Juan tenta defender Mar, afirmando que ela não é como a mãe, mas Camila insiste que ela ainda é pior. Para ela, Mar é miserável, oportunista e se infiltrou na família de forma desprezível. Juan pede que Camila pare, dizendo que não quer ouvir mais. Enquanto isso, Mar permanece preocupada com a reação de Luiz, pois ele nunca havia se irritado com ela e teme que o estresse afete seu coração. Paula sugere que ele tome algo para se acalmar, alertando que tanta tensão pode prejudicar sua saúde. Na recepção do prédio, Valéria apoia uma caixa para conversar com Nicholas e o acusa de evitá-la. Ele nega, mas ela sugere que ele mude seu comportamento, já que vão continuar se encontrando. Valéria pega a caixa e acaba machucando o pé, mas magoada recusa a ajuda de Nicholas, que insiste em auxiliá-la. Paula oferece dinheiro a Lupita em troca de uma colaboração. Nicholas percebe que o pé de Valéria está inflamado e a carrega nos braços até seu apartamento para aplicar gelo e pomada. Camila, dominada pela raiva, explode em desabafo, dizendo que odeia o lugar onde vive, a rua, o mercado, o transporte público e principalmente odeia Mar, seu jeito de se vestir, falar e agir. Pergunta o que precisa fazer para que Mar os deixe em paz. Juan pede que Camila se acalme, lembrando que ela tem um bom coração. Camila, envergonhada, reconhece que exagerou e pede desculpas. Nicholas oferece um remédio a Valéria e massageia seu pé machucado, garantindo que a caixa que ela carregava já está no depósito. Valéria agradece pela ajuda. Nicholas se afasta, avisando que ela pode permanecer ali até se sentir melhor. Valéria conclui que Nicholas é realmente muito estranho. Susana comenta com Jacinto que Juan e Camila parecem ter feito as pazes depois da discussão.
Jacinto admite que não gosta de tantos conflitos e acredita que talvez seja melhor que eles não fiquem juntos, pois para ele o mais importante é a felicidade do filho. Mar pergunta a Luiz se ele ainda está bravo com ela e ele responde que não, mas espera que ela tenha entendido o seu erro. Mar promete não se deixar influenciar por ninguém, especialmente pela mãe, reconhecendo que foi ela quem comprou mais coisas. Luiz pede que Mar ensine a mãe a respeitar limites, lembrando que ela não pode usar seus bens como se fossem dela. Ele alerta que quando o bebê nascer, Ofélia tentará controlá-la ainda mais, o que não será bom nem para Mar nem para a criança. Luiz reforça que Mar já é uma mulher que merece respeito e que Ofélia não pode se intrometer apenas por ser sua mãe. Nicholas continua nervoso, questionando suas próprias atitudes, enquanto Valéria grita que vai voltar para o apartamento dela. No dia seguinte, surge uma surpresa na mansão. A pintura de Cecília desaparece da sala de jantar. Ofélia recebe felicitações de Paula, mas nega saber de algo. Mar se aproxima e pergunta à mãe, que insiste que não fez nada. Paula então deixa as duas sozinhas. Ofélia segue garantindo que não tem responsabilidade alguma. Na cozinha, Rosa e Lupita criticam Ofélia por ter ordenado a remoção do quadro de Cecília, lembrando o quanto a patroa se dedicou à obra e como todos ficaram felizes ao vê-la exposta na casa. Rosa comenta que a perda é tão dolorosa quanto se Cecília tivesse morrido novamente ou como se a tivessem matado. Mar pressiona Ofélia para revelar onde está a pintura, mas Ofélia insiste que jamais faria algo tão desrespeitoso, sugerindo que apenas Luiz poderia dar uma ordem assim. Mar, indignada, afirma que Luiz jamais tocaria no quadro, enquanto Ofélia mantém que a parede vazia representa uma vitória, pois, segundo ela, o marido teria finalmente esquecido a esposa falecida. Mar rebate explicando que tudo se trata de respeito a Luiz, aos filhos e à memória da casa. Ofélia, no entanto, insiste que o quadro era apenas uma sombra que impedia a filha de brilhar e que agora poderá substituí-lo por um retrato de sua própria beleza. Ofélia comenta que conversou com Luiz na noite anterior e acredita que ele tenha refletido e decidido retirar a obra, apesar de ter se irritado no início. Nesse momento, Luiz surge exigindo saber onde está o quadro e como Ofélia ousou removê-lo. Valéria percebe que a geladeira está vazia e recebe uma ligação de Arthur convidando-a para o café da manhã. Ao atender a porta, Valéria se surpreende ao ver Arthur com flores. Luiz confronta Ofélia, lembrando que havia deixado claro que ninguém poderia tocar no quadro. Ela tenta se explicar, dizendo que acreditou que ele mesmo havia dado ordem para retirá-lo. Enfurecido, ele afirma que não é idiota e exige saber o paradeiro do quadro. Mar também pede que a mãe diga onde está a obra, mas Ofélia insiste que não tem conhecimento de nada. Pouco depois chega uma encomenda em nome de Ofélia, mas ela afirma que não solicitou nada e pede provas de que o pedido foi feito em seu nome. Os entregadores confirmam que a encomenda foi registrada como sendo de Dona Ofélia Garcia. Luiz perde a paciência e ordena que Ofélia saia imediatamente de sua casa. Paula questiona se a nova pintura substituirá a obra de Cecília e Leonardo, furioso, acusa Ofélia de mandar retirar o quadro da mãe. Paula pergunta por que Ofélia age como quer naquela casa, mas ela continua jurando que não fez nada. Luiz afirma que ela desrespeitou sua autoridade. Ofélia insiste que não fez nenhum pedido. Diante da confusão, os entregadores perguntam o que devem fazer com a nova obra e recebem a instrução de devolvê-la. Luiz exige novamente saber onde está o quadro da família, mas Ofélia mantém a negativa. Arthur elogia o apartamento de Valéria e se mostra satisfeito por Luiz ter reconhecido o esforço dela. Valéria garante que Arthur conseguirá resolver os problemas com o pai. Arthur se oferece para ajudá-la e Valéria comenta que planeja adaptar o outro quarto para receber o sobrinho quando nascer. Arthur afirma que o mais importante é a felicidade de Valéria, que se sente muito realizada. De volta ao confronto, Luiz perde a paciência e ordena que Ofélia recolha suas coisas e saia da casa imediatamente. Mesmo assim, ela garante que não fez nada, mas ele insiste que revele o paradeiro da pintura e a acusa de ter a ousadia de encomendar uma nova obra para substituir a de Cecília. Ofélia continua negando. Luiz então pergunta a Mar, que assegura que não sabia de nada. Ofélia defende a filha. Irritado, Leonardo repreende Ofélia, lembrando que ela não é ninguém para agir assim. Luiz reforça que Ofélia deve ir embora. Ofélia se retira para o quarto, enquanto Leonardo ajuda Luiz, que sente uma tontura.